Salve, salve! Vamos falar um pouco sobre o congelamento das nossas emoções. Além do fato desse ser um tema extremamente base, né? Ser um tema muito fundamental quando a gente fala em cura do feminino, entendendo que o feminino é o ambiente interno, primeiramente, antes de outros aspectos que a gente pode olhar como feminino, primeiramente ele é o ambiente interno de todas as pessoas. Então, quando eu falo cura do feminino, eu não estou falando especificamente de uma experiência para mulheres, muito embora o feminino ele seja mais expresso através das mulheres. E aí me deparei com um conteúdo na internet que não falava sobre esse tema que eu tô trazendo aqui, e era um conteúdo a respeito de vivenciar a maternidade através da adoção. E esse assunto do congelamento das emoções, ele acordou assim dentro de mim, que é um tema que eu já considero bastante relevante, eu olho bastante para isso. De novo, porque a cura do feminino em todas as pessoas tem a ver com isso. Mas esse conteúdo que eu assisti, ele me despertou isso, por conta de uma pessoa que estava ali participando do programa, uma pessoa que teve a experiência de ser filha adotiva, né? E essa pessoa contava da experiência dela e do quanto ela estava muito bem nesse lugar, né? Na experiência de vida que ela teve, né? Como filha adotiva. E da tranquilidade que ela tinha em relação a não ter necessariamente um interesse em saber das raízes dela, da família de origem, e que era um assunto sobre o qual, pela fala dela ali, dava a entender que ela não investia muito tempo, né, naquilo, digamos assim. E aí a minha terapeuta interna, como geralmente acontece quando eu tô ouvindo pessoas falarem a respeito delas mesmas e das suas experiências de vida, minha terapeuta interna foi acionada escutando aquele conteúdo e ficou quase impossível para mim não notar na fala dessa menina, por sinal uma pessoa aparentemente muito bem sucedida, então eu realmente acredito que a vida dela deve ter se desenvolvido de um jeito muito bacana mesmo, tá? Isso é fato, não coloco isso em discussão. Mas eu fiquei prestando atenção e foi inevitável para mim não prestar atenção o quanto aquela fala dela era costurada, por isso que eu identifiquei e chamei de um congelamento emocional. E aí, imediatamente eu notei isso nela, e ali ela falava da família de origem dela, né, de pai e mãe, e eu notei isso nela, primeiro porque é um tema fundamental, e segundo, e tão importante quanto, porque é uma característica que eu tenho muito em mim, e manifesto muito, e já manifestei muito mais ainda. Então, à medida que ela foi falando, eu fui associando com algumas coisas. Primeiro que já tem um tempo, e aí eu vou fugir um pouquinho do assunto central, né, do vídeo, já tem um tempo que quando eu ouço falar de adoção, de pessoas que se tornaram pais pela via de adoção, pessoas que tiveram a experiência, né, de ser filhos adotivos, já tem um tempo que quando eu ouço falar disso, instantaneamente eu associo isso ao fato de que, para mim, essa experiência de adoção, ela precisa acontecer nas famílias
precisa acontecer na maternidade, na paternidade, na filiaridade, se existe essa palavra, independentemente de você viver com a família que é sua família biológica ou de você viver com a família que é sua família adotiva, com a qual você não tem esse vínculo de DNA, né? E o vínculo se estabelece de outra forma. Então, já tem um tempo que toda vez que eu escuto falar de adoção, o pensamento que me vem é que a gente precisa ser adotado pelos nossos pais e adotar os nossos pais como os nossos pais, que seria parecido com o que a gente chamaria na constelação de tomar os pais, inclusive sendo filhos biológicos. Né? Para mim tem ficado muito aparente, muito evidente a necessidade desse movimento, e provavelmente muito pela particularidade da minha história de vida, tem ficado muito evidente de que alguém ser o seu pai, alguém ser a sua mãe, independentemente de como foi o desenrolar desse relacionamento, isso não nos libera, digamos assim, nos desobriga, não que seja uma obrigação, mas isso não nos desobriga, entre aspas, de precisar dentro de nós ao longo da vida e ao longo das variadas fases da vida, fazer esse processo, esse movimento interno de adotar os nossos pais. E da mesma forma que eu vejo que não desobriga nossos pais, aspas, né, não desobriga, ao longo da vida e ao longo das variadas fases da vida, porque eu imagino que é totalmente diferente você ser mãe de uma criança, você ser mãe de um adolescente, você ser mãe de um adulto, você ser mãe de uma pessoa com filhos ou sem filhos, uma pessoa solteira, uma pessoa casada. Eu acho que fases e formatos de vida diferentes talvez despertem um estilo, digamos, de maternidade, de paternidade diferente e gerem uma especificidade naquele tipo de relacionamento. Então eu vejo que não é suficiente você ter parido, né, ou ter colocado no mundo de alguma forma, ter concebido de alguma forma, né, aquela criatura, no caso de pais biológicos, se esse processo de adoção não acontecer inicialmente e depois não for acontecendo de novo nas variadas fases da vida. E eu já vi mães dando depoimentos em conteúdo de internet falando sobre ter gostado muito de ser mãe, por exemplo, em algumas fases específicas. Então teve uma pessoa que falou assim, eu detestava ser mãe de bebê e eu comecei a achar muito legal ser mãe da minha filha quando ela fez 5 anos. Então eu imagino que é muito diferente, né? Você adotou aquela criança que já era sua quando ela nasceu e aquela criança com meses de vida, com 1 ano de vida, a relação ela tinha uma especificidade, né? E demandava coisas específicas da mãe, do pai, dos pais, da família. E aquela criança com 5 anos, com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, ela vai demandar outras coisas dos pais da família, e pode ser que você goste mais ou menos daquela função com aquele ser humano naquela fase de vida, e vice-versa. Eu penso sempre também muito sobre como é importante a gente se dar conta da necessidade, e eu acho que algumas biografias vão demandar isso de maneira mais direta do que outras, mas ainda assim acho importante a gente se dar conta da necessidade de adotar os nossos pais. De novo, um jeito aproximado de usar o termo que na constelação a gente chama de tomar os pais. Não acho que seja exatamente a mesma coisa, mas é muito parecido. Por que eu digo isso? Por que eu tive essa reflexão também? De novo, ainda fugindo do assunto central, ou do tema do vídeo. Porque na minha biografia, eu tive uma convivência com a família da minha mãe, desde sempre, e com o meu pai e a família do meu pai, não. E aí, quando eu venho a conhecer o meu pai, pessoalmente, já bem adulta,
E olhando hoje para isso, que já tem mais de 10 anos, né, que esse movimento da gente se conhecer aconteceu, eu noto muito uma necessidade muito específica de eu ir fazendo esse processo de adotar o meu pai como meu pai, adotar entre aspas aqui, né, um sentido um pouco figurado, adotar o meu pai como pai, porque não basta ele ser um vínculo biológico, no sentido de relacionamento, aqui trazendo para o âmbito do relacionamento, né? Vejo que não basta ele ser um vínculo biológico, eu preciso percebê-lo, senti-lo, colocá-lo nesse lugar de pai, delegar a ele essa função paterna na minha vida, ainda que o relacionamento de um pai com uma mulher adulta vá ser, obviamente, completamente distinto do que seria com um bebê, do que seria com uma criança, do que seria com uma adolescente, né? É outra relação. Se você vive ou não com o seu pai ou com a sua mãe, isso também muda e molda bastante o desenho da relação. Então, assim, cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância. E eu percebi e tive a minha atenção muito chamada para isso por conta dessa especificidade do meu relacionamento com meu pai, que foi um relacionamento tardio no sentido do encontro físico, embora o meu pai sempre tenha sido meu pai, estivesse ele comigo ou não, mas o relacionamento em si, ele começou a se desenhar já numa fase bem adiante na vida, né? Tanto para mim quanto para ele. E isso também trouxe especificidades, porque quando eu conheci o meu pai, a situação de vida dele era uma, hoje em dia a situação de vida dele é outra, já se passaram mais de 10 anos, assim como para mim também. E a mesma coisa com a minha mãe, com a qual eu sempre convivi, né, que sempre foi a minha mãe, inclusive na convivência ali, na função materna desde sempre. Mesma coisa, eu noto que não tem diferença, embora os relacionamentos, no meu caso específico, entre um e outro, sejam completamente distintos e tenham se dado e se desenhado de uma forma completamente distinta, mas eu noto que também tem isso com a minha mãe, que foi, que esteve presente como minha mãe desde sempre, também tem muito essa necessidade de eu adotá-la como mãe em cada fase da vida, minha e dela, e em cada realidade de vida que tanto eu quanto ela vamos experimentando, com mudanças, com circunstâncias da vida, com transformações tanto positivas quanto reveses da vida, e isso ir moldando quem a gente se torna. E talvez não seja assim para todo mundo, mas eu acho que acontece com muita gente, desse quem a gente se torna ir afetando diretamente a maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor de uma maneira geral, com pessoas próximas especificamente, mas não só com pessoas próximas, e com pai e mãe talvez muito mais, em alguns sentidos. E aí, voltando para a história da menina, que estava contando sobre a experiência dela de ser adotiva, e do quanto era tranquilo isso para ela, que para ela as pessoas da família adotiva dela, ela nem usou a palavra família, eu acho, eram estranhos. E aí, quando ela falou isso, algo dentro de mim fez clique. Também com relação a essa questão do congelamento emocional, que foi o que eu trouxe no início. Aí dei uma voltona, né? Cheguei no congelamento emocional de novo. Mas é porque eu acho que uma coisa de fato tem a ver com a outra. E aí, quando ela falou que essas pessoas para ela eram estranhos, eu lembro de um tempo na minha vida, agora já ficando, esse tempo tem ficado cada vez mais e mais e mais distante, já faz bastante tempo deste tempo, aonde eu sentia muito o meu pai, que eu não conhecia até 30 e tantos anos, como um grande espaço vazio. Era muito curiosa, muito estranha a experiência que eu tinha de tentar me conectar, de tentar me relacionar com essa figura do pai. Porque muito embora eu sempre
tenha sabido quem era meu pai, conhecia o rosto dele, ele estava até geograficamente sempre muito próximo de mim e tudo mais, mas eu nunca tinha tido um contato direto com ele até uma certa altura da vida ali, os 30 e poucos anos. 30 e poucos. Acho que os primeiros contatos eu já tinha passado dos 30 mesmo. Talvez ali uns 32, 3, enfim. E eu lembro bem dessa sensação e cheguei a verbalizar isso para ele, né, de uma forma assim bem pouco delicada na época, dessa impressão, né, dessa relação que eu tinha com ele, como se, eu acho que a expressão que eu usei foi que ele era para mim um grande buraco negro na minha vida, que não tinha nada ali, que era uma ausência aquilo, né? Não me lembro se eu cheguei a falar a palavra ausência, mas enfim, foi alguma coisa nesse sentido. E aí olhando a Bianca que hoje olha para aquela Bianca que disse isso e que se relacionava com esse relacionamento, né, com essa experiência do pai desta forma, o que eu vejo e sei hoje, né, que naquela época provavelmente eu não teria conseguido nem identificar e nem admitir. Que quando eu falo que ele, na minha vida, era um grande buraco negro, né, era um espaço vazio, não tinha nada ali, né? E falando isso assim, uma intenção bastante infantil de diminuir a importância dele, que é gigantesca, assim como a da minha mãe. O que eu vejo hoje? Que a pessoa que disse aquilo, primeiro, obviamente, uma pessoa muito ferida, né? Qualquer um que estudou algum caminho de desenvolvimento terapêutico, 5 minutos acho que já identificaria isso, talvez até sem ter estudado mesmo. Então, primeiro, claro, uma pessoa muito ferida, mas o que eu tô contando quando eu falo para ele isso? E quando eu sinto isso, e quando eu me relaciono com ele dessa forma? Que ele é um grande buraco negro, né? É um grande espaço vazio. Acho que talvez foi espaço vazio a expressão que eu usei. Enfim, foi por aí, tá? Eu tô contando do tamanho da falta que ele faz e fez, né? E faz sempre, sempre fará. Porque aquilo que a gente não viveu lá na toda a fase, todas as 3 primeiras décadas da minha vida, é uma falta que existirá dentro de mim como falta para sempre, né? Independentemente do que a gente viva hoje ou vá viver em algum momento. E aí, quando essa menina trouxe, essa menina do conteúdo que eu assisti, contando da experiência dela de ser adotada, né? Falando, se referindo, né, a essa família de origem dela como essas pessoas estranhas. Para ela eram estranhos, para mim são estranhos, e papapá, muito articulada, muito inteligente, muito racional, né? Lidando com o tema de uma forma racional. Eu senti primeiro uma compaixão gigantesca por essa menina, chego a me emocionar. Segundo, eu me vi, né, em algum nível na fala dela, né, essa pessoa muito articulada, muito inteligente e que usa essa inteligência e essa articulação como uma capa de proteção, né, muitas vezes como um escudo, e que se esconde atrás disso e que às vezes isso é tão intenso e pode ser tão intenso numa pessoa, e tem tudo a ver com o congelamento emocional, essa característica, né, da inteligência, da articulação, da racionalidade, né, a pessoa que tem bastante conhecimento a respeito de alguma coisa e usa o conhecimento aonde ela deveria estar só sentindo, né, essa característica, ela consegue mascarar e conter o sentir, né, como se fosse num baú, numa caixinha fechada dentro de nós, numa tal intensidade que muitas vezes a gente pode sequer se dar conta de que a gente tem sentimentos em relação àquilo. Então a grande questão desse congelamento emocional e do que está totalmente vinculado com a inteligência, com a racionalidade, né, com os conhecimentos que a gente busca a respeito de algum tema
para poder muitas vezes se esconder atrás deles e não precisar lidar com o sentir que está ali, e que é bem mais básico e mais primal do que isso, essa característica, ela consegue fazer com que a gente sequer note, e veja bem, a gente pode fazer isso uma vida toda. Essa característica, ela pode fazer com que a gente sequer note que a gente tem sentimentos, dores, que a gente sente uma falta, que a gente sente uma saudade, que a gente sente um desejo de aproximação, que a gente sente amor em relação a alguém, em relação a uma circunstância, a uma fase da nossa vida, a um lugar, né? Sei lá, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de relação aí, tá? Amizade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, essa conexão com a família de origem especificamente. E é muito, muito, muito comum para pessoas no geral, né? Eu falo da ferida do feminino nesse lugar, como mencionava lá no início, porque as mulheres que seriam, em tese, as soberanas do sentir, eu costumo dizer que não é porque a gente fala muito, que os homens tendem a ser mais calados, né? Principalmente quando estão se relacionando com a expressão, né, do seu sentir, a expressão daquilo que eles são, daquilo que eles querem, daquilo que eles necessitam, daquilo que eles querem, que eu digo, é num nível emocional, tá? E tem esse mito, né, da mulher ser muito mais comunicativa, e óbvio, porque a gente tem acesso ao nosso repertório emocional, coisa que os homens em geral não têm e não são incentivados a isso. Ok, mas o fato da gente falar muito, né, da gente falar primeiro muito mais do que os homens, né, comparativamente, e falar muito no geral, não quer dizer que a gente está falando do que importa, né? A gente consegue sim também e muito, e com frequência, nos esconder debaixo dessa capa, né, da inteligência, da racionalização, da argumentação. Por quê? Porque ela esconde, ela contém, né, é como se ela fosse o invólucro, né, que segura ali aquele, vou chamar de líquido, porque emoção e sentimento a gente associa sempre com o elemento da água, né? E aí se você tirar aquele invólucro, imagina que tem um líquido, né, são as águas das nossas emoções ali, dos nossos sentimentos, do nosso amor. Se eu tirar aquele invólucro, aquilo vai vazar e vai espalhar por tudo, né? Vai tomar conta de tudo, e talvez eu me afogue naquilo, e talvez eu não saiba o que fazer com aquilo, e talvez eu não tenha recurso, e não sinta que tenha recurso para conseguir me proteger daquilo que é o que essa mulher e essa pessoa racional e articulada está tentando fazer. Ela está tentando se proteger, em última instância, daquele sentir. E é muito difícil para a gente, né, para nós seres humanos, admitir que existe uma falta, especialmente que existe uma falta, e onde existe falta, muito frequentemente existe amor, e no caso dos nossos pais, com certeza, sempre existe muito amor. É muito difícil para a gente admitir e articular essa falta num lugar, principalmente onde houve rejeição, ou onde a gente se sentiu rejeitado, né? Que é muito o caso ali dessa menina que estava contando sobre a experiência dela de ser adotiva, e foi o caso também no meu início de vida. Então, muitos de nós, e aqui eu me incluo totalmente, vamos preferir morrer do que apanhar na cara, do que ter que associar amor e falta com alguém ou com uma circunstância onde a gente percebe que houve uma rejeição. Porque para a nossa racionalidade é impossível, é impensável você se permitir acessar esse amor gigantesco que sim existe, e no caso dos filhos em relação aos pais biológicos, adotivos, adotados, né, por nós, não importa.
sempre vai existir, só que a gente vai tentar racionalmente se defender daquilo enquanto a gente conseguir sustentar esse personagem, enquanto a gente conseguir sustentar essa máscara de autodefesa. Por isso que eu disse, a primeira coisa que eu senti por aquela menina ouvindo a fala dela foi uma compaixão gigantesca, porque eu sei exatamente o quanto de dor tem ali. Eu sei exatamente o quanto de falta tem ali e eu sei exatamente o quanto de amor tem ali. E ela ainda não sabe. E eu torci muito no meu coração para que ela descubra, né, para que ela consiga fazer esse trajeto de retorno onde ela se permita amar as origens dela. E eu vejo que a experiência do congelamento emocional, que muitas de nós, que as mulheres são muito boas nisso, em disfarçar congelamento emocional com articulação verbal, e homens também, embora em geral sejam mais calados em relação àquilo que eles sentem, eu vejo que esse congelamento emocional, ele tem, obviamente, uma conexão direta também com as nossas origens, com como foi o nosso relacionamento com as nossas origens, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Tem a ver com como a gente aprendeu a se vincular, e em geral a experiência inicial de vínculo de todo ser humano vai ser muito mais marcada pela relação e pelo vínculo com a mãe, porque ela é a nossa casa primeira, né? E tem a ver também com as nossas heranças ancestrais, com as nossas dores e traumas ancestrais que vão se manifestar ali depois na nossa vida, desde sempre, né? Desde o ventre, desde a infância, desde a primeira infância. E eu fiquei com muita vontade de trazer essa fala aqui, né? Uma reflexão um pouco aleatória, sem muita moral da história, assim, mas eu fiquei com muita vontade de trazer esse olhar de alguém que já viveu, no meu caso, especificamente eu tô falando aqui agora do meu relacionamento com meu pai, não que eu tenha vivido isso na vida só com ele, longe disso, né? Aliás, quem tem esse padrão, em geral, vai direcionar as suas relações muito passando por esse trauma, que é um trauma de vínculo, né? É como a gente é o mecanismo de defesa que a gente desenvolveu lá desde o do comecinho da vida. E no meu caso, e no caso de pessoas que tiveram uma história de algum tipo de rejeição muito explícita, isso vai ser despertado, né? Ou causado, em alguns casos, por essa experiência de rejeição. Então, tem pessoas que vão polarizar para um extremo de quase que querer grudar na figura que foi a figura de rejeição ou as figuras de rejeição no início da vida dessa pessoa. E tem pessoas que vão polarizar para o outro extremo, que é de tentar retratar quase que uma indiferença, assim, uma coisa mais chique, né? Uma coisa mais... tô acima disso, né? Eu não vou me autorizar a amar e muito menos, nunca na vida, sentir falta de uma pessoa que me rejeitou, né? No caso dessa menina que falava da experiência de ser adotiva dela, de uma família que me rejeitou. E aí isso vai, se a gente der muita sorte, chegar conosco na nossa vida até o ponto onde vai ficar insustentável manter essa máscara, porque debaixo dela tem muito conteúdo emocional, tem muita saudade, tem muita necessidade daquele vínculo, tem muita falta e tem muito amor. E em pessoas diferentes, com biografias diferentes, naquelas que têm esse traço muito marcado, isso vai se manifestar de maneiras diferentes. E às vezes é mais fácil, aspas, né? Mais fácil para as pessoas que tiveram uma experiência de rejeição bem explícita identificar isso.
Porque tem pessoas que não tiveram essa experiência de rejeição explícita, né? Os pais biológicos estavam ali, cuidaram, criaram, deram tudo que podiam. E a experiência de rejeição, ela tá mais velada. Ela tem mais a ver, talvez, com um afastamento emocional. Com uma pessoa que não se sentiu vista na necessidade dela e na dor dela. Com uma pessoa que teve que prover emocionalmente para si mesma nas suas necessidades desde muito cedo, porque os pais, por algum motivo, não estavam disponíveis ou não tinham condições de saber como fazer aquilo. E aí fica mais difícil de identificar. Talvez essas pessoas olhem para a própria história e fiquem mais confusas ainda, porque elas não consigam identificar a falta, onde aparentemente, olhando em volta, só existia presença, né? São pessoas que vão falar, não, mas imagina, recebi todo o amor, recebi tudo que os meus pais puderam fazer por mim, material, cuidado, né? De cuidar fisicamente mesmo ali daquela criança. Tudo aparentemente sempre esteve ali. E para essas pessoas o traço da rejeição, do abandono, da onde elas sentiram que elas precisavam se fechar para não sentir aquela dor que é muito grande, isso talvez esteja muito sutil, muito nas entrelinhas, muito disfarçado, e aí vai precisar de um olhar, a gente vai precisar cavocar ali, né? Com mais intenção e conseguir ler nessas entrelinhas e entender que às vezes esse sentimento ele pode vir de uma forma bem disfarçada e bem misturada ali em outras coisas que não parecem com rejeição e abandono, e aí fazer um trabalho bem intencional para conseguir chegar nesse lugar. Ao passo que a pessoa que vivenciou a rejeição explícita talvez tenha uma facilidade inicial, né, para identificar pelo menos isso, porém o resultado de congelamento e da pessoa que vai então se proteger com a sua racionalidade, com a sua articulação, com a sua inteligência, com seus ótimos argumentos, vai ficar meio que igual para todo mundo, embora alguns tenham mais dificuldade de identificar a raiz. Espero que eu tenha conseguido trazer alguma conexão, né, entre as minhas variadas falas. Tinha bastante coisa que eu queria falar. Eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo, eu só senti de falar e falei. Então espero que ele faça algum sentido para alguém que chegue nesse conteúdo e que tenha essa experiência, que esteja precisando bastante descongelar os sentimentos e o coração. Um beijo.